Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é Desafios e oportunidades da inclusão de pessoas com deficiência. Janine Gomes da Silva, arquiteta, urbanista e fundadora da startup Clumier. Obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Boa noite, queria agradecer o convite e mais uma vez agradecer a chance de ampliar a visibilidade de pessoas surdas na sociedade. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece. Janine, eu falei assim, né? Startup Clumier. O que é uma startup? Explica pra gente aí. A ideia principal de uma startup está voltada para tecnologia e inovação. De acordo com o Sebrae, uma startup envolve um grupo de pessoas que são empreendedores à procura de um modelo de negócios que seja repetível e escalável, trabalhando em um cenário de condições extremas de incertezas. Certo. E o que é a Clumier? De onde surgiu a Clumier, no qual você participa? Em 2016, eu atuei como docente em um curso de educação profissional e recebemos um aluno surdo. Ele recebeu o apoio de um intérprete, mas não foi suficiente, porque eu, como vários outros professores, não estávamos preparados para este desafio. Eu não conhecia a cultura surda, as limitações de aprendizado e muito menos as metodologias e que potencializassem o ensino-aprendizagem desse público-alvo. Essa experiência impactou a minha vida profissional e comecei a refletir como capacitar esse aluno, como facilitar o processo de ensino e aprendizagem, o entendimento dos conteúdos e como inseri-lo no mercado de trabalho. Aí eu comecei a pesquisar e entendi que isso era um problema mundial e também nacional. Você sabia que no Brasil existem 45 milhões de PCDs e que 10 milhões não escutam, são surdos? Você sabia que no Brasil existem 45 milhões de PCDs e que 10 milhões são surdos e que 2,7 não escutam absolutamente nada? É importante destacar que 6,7 milhões estão fora do mercado de trabalho. Que coisa, não sabia desses números, não sabia. Agora, e quais são as principais ações da Clumier? Por que surgiu esse nome Clumier? Me fala aí. Clumier faz alusão à primeira escola para surdos no mundo, na França. E o nosso propósito é levar luz num caminho até então sombrio, que é a educação de surdos. Clumier vem de luz, então Lumière, Clumier. Então a gente leva luz a partir dos nossos cursos digitais, da nossa qualificação profissional e nas propostas de capacitação e inclusão no mercado de trabalho. Correto. Legal. E quais são as principais ações da Clumier? Além da capacitação profissional, nós temos a atração de talentos de pessoas surdas e fazemos a ponte entre essas pessoas que são surdas e as empresas. Também desenvolvemos tecnologias assistivas que facilitam a comunicação em Libras, quebrando as barreiras entre surdos e ouvintes. Trabalhamos com o emprego apoiado, que é um método que, ao invés de capacitar, primeiro ele inclui e, em seguida, a gente, a partir do mapeamento de competências técnicas e socioemocionais, nós fazemos a capacitação já dentro das empresas no processo de inclusão. Em algumas situações, é importante que a gente faça adaptações tecnológicas, quebre as barreiras arquitetônicas, para que essa pessoa possa ser incluída. Nosso objetivo é impactar a vida dessas pessoas e suas famílias, não é somente cumprir cotas. Correto. Então, vamos lá, vamos só entender aqui. Vocês se encontram... Como é que é a captação, se eu posso dizer assim, do surdo na cidade, por exemplo, né? Onde ele está. Vocês vão até ele. Como é que se dá isso até chegar à empresa por indicação de vocês? Nós ampliamos o nosso acesso junto às comunidades surdas. Então, a gente tem acesso a associações de surdos e é por lá que a gente faz esse mapeamento. Nós atuamos também com marketing pesado para chegar nessas pessoas, porque com a pandemia eles ficaram mais escondidos ainda do que já estavam escondidos. Então, essa é a proposta. A gente tem intérpretes que chegam a partir de nós e que trazem esses alunos para poder fazer esse mapeamento de competências. Correto. E possível inclusão.
Entendi. E por que se deu o interesse da Clumier em trabalhar com pessoas surdas, assim? Porque eu recebi um aluno, eu vi, nesse momento eu enxerguei a quantidade de outras pessoas surdas e que não tinham, assim como ele, acesso ao mercado de trabalho, a um trabalho decente, educação de qualidade. Isso virou um propósito na minha vida. Isso impactou de uma tal forma que eu comecei a pensar como que eu poderia melhorar esse processo para que eu pudesse reduzir essa quantidade de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Entendi. Porque geralmente a gente acha que assim, a gente sabe que aconteceu alguma coisa dentro da família, mas no seu caso não, né? Não. No meu caso foi uma dor que eu vivenciei e que envolvia um aluno surdo. Entendi. Ô Janine, quais são as principais dificuldades dos surdos para desenvolverem uma carreira e serem contratados pela empresa? A principal dificuldade é a baixa escolaridade. Eles têm um pequeno acesso à educação de base. Então, com esse baixo acesso, eles têm também dificuldades imensas de capacitação profissional. E essa dificuldade de capacitação limita o acesso ao mercado de trabalho. Eles têm problemas de comunicação que se transformam em barreiras de acesso ao trabalho, de acesso aos cursos e às pessoas. E eles têm dificuldades imensas de escolher a carreira porque eles não têm experiências com sonhos, eles não sabem sonhar, eles não têm o hábito de sonhar porque muitas vezes eles não se enxergam lá na frente um futuro promissor. Então, eu acho que o nosso papel é não somente qualificar, é trabalhar isso com as famílias, para que elas entendam que os filhos podem sim alcançar um futuro profissional que eles anseiam, que tenham realmente reconhecimento profissional. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu acho que é interessante a gente entender isso, até para a gente se colocar numa posição de acolhimento, se é que eu estou certo. Você falou que eles não têm, a maioria não tinha ou não tem uma educação formal, assim. Mas por quê? Por um preconceito da sociedade, por eles se acharem que não podem. Qual é a dinâmica disso? As escolas não estão preparadas? Não estão preparadas para recebê-los. Então, a estrutura não é adequada, a capacitação dos professores também não em Libras. O conceito de inclusão muitas vezes não é compreendido de forma efetiva. E a escola em si, ela não é inclusiva. E não existe também a gestão participativa que envolve a sociedade, a escola, os pais e os próprios surdos. Entendi. Quais são as maiores resistências dos empregadores para a contratação de pessoas com deficiência? A grande barreira, existem duas principais. A barreira da comunicação, e eles acreditam que é um processo oneroso e longo. Por outro lado, eu também tenho que destacar que as empresas elas não estão preparadas para recebê-los. A equipe, tecnologia e infraestrutura, muitas vezes, ela é inadequada, não só para os surdos, mas para pessoas com deficiência de forma geral. Os processos seletivos não são inclusivos, existe uma falta de intérpretes nas empresas, muitas vezes o processo seletivo não está voltado para a inclusão de surdos, não existe também nenhum tipo de tecnologia assistiva que facilite esse processo de comunicação em Libras, lembrando que muitos surdos são oralizados, eles não se comunicam a partir de Libras, mas eles têm leitura labial. E grande parte dos surdos não trabalham com português porque, ao longo da escola que a gente estava falando, as escolas priorizam atividades orais e escritas, e isso não está dentro do estímulo do surdo, que é o visual. Então, por isso que a importância de se trabalhar com estímulos visuais para que ele consiga realmente se desenvolver de forma significativa. Uma outra dificuldade das empresas em contratar elas não monitoram o processo de inclusão, as equipes não são treinadas em Libras para receber essas pessoas, e existe um problema ainda maior, que é o acompanhamento após a inclusão. Não é somente incluir por cota, a gente acompanha todo esse processo para que a inclusão seja de forma significativa. É isso que eu ia perguntar agora, entrar nisso, questão da cota. Hoje tem a lei da cota, né? Mas não é em cima disso que vocês trabalham, correto? Assim, não é naquilo, mas é um maior, não é isso?
A gente trabalha potencialmente com as empresas e indústrias que precisam se adequar à lei de cotas. Mas também percebemos uma vertente bem forte, que são as empresas que querem ser mais inclusivas para ampliar o seu posicionamento social. E a gente trabalha, então, também com as empresas que querem fortalecer o pilar social e ESG. Então, a gente tem um leque, além das empresas que precisam incluir por cotas, a gente trabalha com as empresas que querem incluir por propósito ou por melhoria da imagem social da empresa. Tá. Aí a empresa tem a questão da lei da cota, né? O que ela precisa fazer para ela se adaptar às condições, no caso dos surdos, sabendo que a gente tem outras pessoas com deficiência, né? Eu destaco 5 pontos bem importantes. A criação de um programa de inclusão e de processos seletivos também inclusivos para surdos. A quebra das barreiras de comunicação entre surdos, equipe e alta gestão. É muito importante que a gestão esteja também voltada para o processo de inclusão. Priorização das ofertas de vagas. Os surdos devem ter as mesmas chances das pessoas ouvintes. Implantação de programas de carreira que proporcionem o crescimento dos surdos nas empresas e adaptações tecnológicas para que possam desempenhar suas funções com autonomia e com qualidade. Entendo. E quais são os benefícios que a empresa tem ao contratar um surdo? Além de bater meta de cota. Na verdade, além de bater meta de cotas e não pagar as multas que podem chegar até 214 milhões de reais pelo não cumprimento da legislação. Certo. Eu destaco o alcance de melhores índices de inclusão no mercado e menor rotatividade, porque o turnover de pessoas com deficiência é muito alto e os custos associados são também bem altos. Melhoria do posicionamento social da empresa, integração e socialização entre surdos, educadores, equipes e empresas. A gente percebe que as empresas ficam mais humanas e flexíveis e funcionais. Programas e comitês de inclusão, equipes treinadas e inclusivas, onde o surdo ele é envolvido, ele passa a trabalhar para atingir essas metas e cotas por desempenho. Aumento de produtividade, engajamento e redução da rotatividade e custos associados ao turnover, como eu falei no começo da nossa conversa. E quais são os benefícios? Nós falamos das empresas. Quais são os benefícios dos surdos quando são contratados? O que você já viu e o que você já vivenciou que você pode testemunhar para a gente? Eu destaco, em primeiro lugar, a melhoria da autoestima. Porque eles vêm da invisibilidade e agora eles estão dentro de uma empresa e valorizados por suas competências profissionais. Então, a oportunidade de qualificação profissional, a ampliação de conhecimentos e competências que eles ainda não tinham. Então, acaba que ele conhece outras pessoas, outros mercados, outras tecnologias. O aumento da empregabilidade, isso faz com que reduza desigualdades, né, emprego decente para todos. A autonomia financeira rompeu o paradigma da assistencialidade e a aproximação com as empresas. Por outro lado, a gente tem uma mudança de papel na família e consequente melhoria da qualidade de vida e bem-estar dele e das suas famílias. Fortalecimento da autoestima, melhoria do convívio social, desenvolvimento do potencial e incentivo à escolaridade. Muitos surdos, depois que eles entram nas empresas e se sentem valorizados, eles começam a estudar, fazem supletivo, fazem faculdade. E a transformação de sonhos em realidade, porque eles assim começam a aprender que eles podem realmente sonhar. Legal, muito interessante isso. Agora, Janine, como garantir... Aí o surdo foi contratado, evidentemente, está no meio de 10 e 15 pessoas que não são surdas, e ele é o único surdo. Como garantir um trabalho adequado para essas pessoas no meio de pessoas, evidentemente, a grande maioria que não são surdos? Como é que pode se adequar? Porque também não, contratar, e vamos dizer assim, desculpa a palavra, ele ficar isolado, no sentido porque, né, era melhor não contratar, vamos dizer assim. Como que pode se adequar a isso? Essa realidade que você me trouxe é uma realidade muito infeliz, mas real. Por isso que eles abandonam os trabalhos, os empregos, porque eles não se sentem parte da equipe. E por isso que a gente fala que a nossa proposta é o emprego apoiado, não é simplesmente cumprir cotas. Agora vamos lá. No processo de inclusão, o que é importante? Treinar toda a equipe.
Então, a gente faz sensibilizações, palestras anticapacitismo, conscientizar a forma realmente de receber essa pessoa, esse colaborador surdo. Então, esse foco de palestras é para ampliar o relacionamento entre funcionários e essas pessoas. Falar para a alta gestão e para a empresa, a presença de um intérprete ela é fundamental. E essa presença desse intérprete é em todos os momentos, em reuniões de trabalho, em confraternizações, em acessos. E convém destacar ainda a necessidade de adaptação da estrutura da empresa para receber esse aluno, que no caso lá é um colaborador surdo. Tá. Hoje existe uma tecnologia, um aplicativo que ajuda a pessoa que é surda no trabalho? A gente já está desenvolvendo, a gente já tem uma central de intérpretes que opera no Brasil por agendamento e videochamada. A gente também tem um link de acesso presencial e remoto. E estamos desenvolvendo tecnologias assistivas, tipo isso que você falou, um aplicativo que tem um glossário de terminologias educacionais e institucionais de acordo com as empresas. A gente tem um outro sistema que, por recarga de minutos, em que tem uma tradução simultânea ou acesso à central de intérpretes, e também um aplicativo que é voltado tanto para texto, em sign writing, que é a língua escrita, e Libras. Então, a gente tem realmente tecnologias assistivas que promovem essa comunicação. Quando você fala gente, está espalhado em outras empresas, em outras startups? Não, a gente Clumier. Ah, a gente Clumier. Nós estamos incubados na Insight Incubadora, na incubadora do IFES e na Tec Vitória, que são incubadoras de base tecnológica. Recentemente, nós fomos contemplados com 2 editais do governo do estado, o CIDES e o NIS, que é de Negócios de Impacto Social. Já estamos sendo acelerados por empresas do Brasil como Cielo, estamos aproximando de ArcelorMittal, Brose. Olha, que legal, parabéns. Para que a gente tenha processo de cocriação para desenvolver outras tecnologias. Inclusive, foi sugerido que a gente tivesse um robô que tivesse um sistema voltado para as empresas específicas que pudesse circular nos pátios das fábricas, promovendo essa acessibilidade a colaboradores, às pessoas surdas, né? Legal, Jane. Parabéns. Um trabalho lindo. Deixa eu ser mais ousado aqui com você. A gente trabalha aqui no podcast falando de negócios e oportunidades. Sobre surdo ser empreendedor. Isso é possível? E desculpe a minha ignorância quando eu pergunto isso, porque, né? Isso é possível? Você tem algum caso assim? Vocês preparam? Chega algum surdo e fala assim, olha, o meu desejo não quero ser empregado, eu quero montar o meu próprio negócio. Eu acho que você trouxe uma pergunta fantástica, porque grande parte dos surdos não estão dentro das empresas. Então, eles são informais, eles são empreendedores, eles montam os próprios negócios. E aí, 37% dessas pessoas surdas, elas se voltam para essa área. O que a Clumier faz? A gente tem uma trilha de aprendizagem que envolve 15 cursos complementares voltados para a área de marketing, vendas, formalização do negócio, desenvolvimento dos modelos de negócio e também a parte de monitoramento de vendas e de tráfego orgânico dentro das suas empresas. Então, essa pergunta ela é fantástica por quê? Porque a gente também rompe com a informalidade. Muitas pessoas estão no mercado, mas não sabem como melhorar o seu desempenho profissional, por exemplo. E aí que o único curso que a gente tem voltado para o mercado consumidor é o caminho do empreendedor, na verdade, que é a trilha de aprendizagem para essas pessoas. Você tem algum caso assim que chegou para você e hoje está trabalhando como empreendedor, vendendo alguma coisa, produzindo, que rompeu essa barreira assim e hoje ele é empreendedor? Eu tenho um caso de uma pessoa, mas ela não formou pela Clumier. Agora, o que a gente percebe é que se a gente estuda a história de surdos no Brasil, a gente vai ver quantos surdos que estão no mercado e dominam esse mercado. A gente tem sorveterias criadas com franquias a partir de negócios de surdos. A gente tem surdos que trabalham com biojoias, que trabalham com restaurantes. Então, a gente tem várias pessoas... se eu pudesse falar para você, eu vejo mais pessoas empreendendo do que dentro das empresas. Que legal.
Que interessante, isso é muito interessante. Nossa, vamos dizer assim, tem uma alegria saber disso, né? Porque automaticamente a gente não pensa nisso, né? Que bom, legal mesmo. Mas a gente quer mudar esse cenário, a gente quer ver surdos empreendedores e a gente quer ver surdos no mercado das empresas. Não, com certeza, lógico, sim. Né? A inclusão de todos os sentidos, né? Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre educação. Sobre o processo educacional formal nas escolas de um surdo, como o colégio aqui no Vasco Coutinho. Como que um colégio como esse pode se adaptar e acolher uma pessoa surda? Todo sentido, assim. O guarda que te recebe, a secretaria que te atende, o colega que encontra com você, o professor que está lá, né? O SET Vasco Coutinho ele já atua na qualificação profissional de surdos. Então, a gente percebe que é uma referência. E a escola, ela proporciona suporte a partir de intérpretes de Libras. E esses intérpretes, eles são muito mais do que intérpretes. Eles acompanham esse processo. Eles se afeiçoam os surdos enxergam como um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio. E isso estimula a integração entre surdos e ouvintes. As barreiras e dificuldades que eu falei anteriormente nas escolas, como que a gente pode solucionar? Com currículos flexíveis, com currículos voltados para a adequação curricular, atividades específicas desenvolvidas para esses alunos, metodologias que potencializem a interação, entender, por exemplo, quais cursos que fortalecem competências que esses alunos precisam desenvolver, cursos muito teóricos, os surdos eles não costumam gostar muito por causa da sinalização. A escola já cria sinais com esses alunos para que eles tenham acesso à comunicação em Libras. Mas eu acho que uma coisa muito importante é o desenvolvimento do potencial humano, da aprendizagem significativa dessas pessoas. Agora, como que a escola pode participar? A escola participa através de tecnologias assistivas. Por exemplo, para o segurança ter acesso ao surdo, ele tem que ter acesso à capacitação. Então, toda a escola, ideal seria que todos os professores tivessem a capacitação em Libras, para que a comunicação não fosse uma barreira, e sim um processo de integração. Bom, muito bom. Agora, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, correto? Como outras leis também, promove um avanço na legislação para garantir mais igualdade. O que mais precisa ser feito, Janine, para garantir a inclusão no dia a dia? Reconhecimento e valorização profissional da pessoa surda. Empatia é a palavra que rege todos os processos. Contratar não apenas para cumprir cotas, e sim para realmente impactar a vida dessas pessoas e suas famílias. Reconhecer a necessidade humana de adaptar tecnologia para receber essas pessoas. Usar tecnologias assistivas que promovam a aproximação com os surdos a partir da língua de sinais. Resgate da dignidade. E fortalecer a cultura da inclusão efetiva dentro das empresas. O surdo não é mais só um colaborador. Ele é um colaborador potente. O Brasil é um país inclusivo para pessoas surda, né? O que você vê em outros países que falta aqui ou que você vê aqui que pode ser exemplo para outro país? Eu acho que o emprego apoiado, a forma de, ao invés de capacitar para depois incluir para depois capacitar, você tem você potencializa as competências e o impacto na vida dessas pessoas. Eu acho que o Brasil ele tem um potencial de inclusão. Eu acho que o que precisa ser feito é uma forma de conscientizar ou de mudar na forma o processo de inclusão para que seja mais significativo para o surdo. Eu acho que precisa ter muitas campanhas de sensibilização de que o processo ele não é longo, a gente pode mapear necessidades imediatas das empresas para depois a gente crescer em todo o processo de assessoria e de consultoria. A gente teve uma aproximação com o Demodê Internacional e 3 países, na verdade, foram bem integrados à Clumier. Na verdade, a América Latina, que tem um alto índice de surdos, o Reino Unido e a África do Sul. O que acontece? Em todos esses países, o que move a inclusão é a quebra das barreiras.
Então, a tecnologia ela tem o poder e o potencial de romper e de integrar muito mais. Eu acho que faltam, talvez, iniciativas públicas que pudessem fortalecer mais ainda o processo de inclusão. E que realmente a Lei 13.146 no Brasil ela fosse cumprida para promover a acessibilidade em instituições governamentais, para que o surdo pudesse ter autonomia nos atendimentos médicos, de saúde, educacionais. E eu acho que a educação do Brasil precisa ser muito melhorada para se tornar inclusiva. E dependendo do país, isso já não é mais um problema. Então, eu acho que se a gente mudar a base da educação, a gente consegue mais à frente incluir de forma mais efetiva. Entendo. Então, o Brasil não está muito atrasado nessa situação de toda relação com o surdo, né? Eu acho que atrasado não é um termo que eu utilizaria. Eu acho que é falta de consciência mesmo. Mas a gente pergunta, quais países têm equilíbrio social? Os países de primeiro mundo. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente comparar um país em desenvolvimento com um país que já está com a questão social equilibrada é meio que é um disparate muito grande. Então, eu prefiro olhar. Nós temos tais chances de melhorar. Como que a gente pode fazer com que isso aconteça? Entendo. Você falou de gestão pública. Na sua opinião, quais são os principais desafios da gestão pública frente às demandas da pessoa com deficiência? O que falta, assim, esse olhar da gestão pública mesmo? A educação de base deve ser inclusiva. E eu acredito que, sendo assim, os problemas para a inclusão de surdos no mercado de trabalho seriam menores. Currículos flexíveis e inclusivos que reconheçam essas potencialidades que precisam ser desenvolvidas nas pessoas surdas. Capacitação de Libras para professores. Gestão participativa envolvendo escolas, instituições, os surdos e suas famílias, bem como a comunidade surda. Não existe inclusão sem ter uma aproximação com a comunidade surda. A quebra das barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes, promovendo a acessibilidade nas instituições públicas. Na verdade, essa pergunta que você me fez, eu acabei quase que respondendo na pergunta anterior, de tão integrado que esses assuntos são. Entendi. Qual a importância de instituições que têm e que existem e que lutam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, assim? Essas instituições, qual a importância que ela tem para um surdo? Geralmente, essas instituições elas são muito unidas. Então, por exemplo, a Clumier tem parceiros no Brasil inteiro com lutas semelhantes e lutas de pessoas com deficiência. Então, a importância de todo um conjunto é ampliar a visibilidade dos surdos e demais pessoas com deficiência, auxiliar no entendimento das leis, pois muitos não possuem acesso a essas informações. Então, a gente tem canais de Instagram, de redes sociais, voltados especificamente para mostrar esse lado da deficiência. E são canais que apoiam a parte psicológica dessas pessoas, auxiliando até no equilíbrio da saúde mental, motivar essas pessoas. Então, existem canais, parceiros, que trabalham justamente de mostrar as possibilidades de crescimento. Não só focar nas limitações, mas mostrar como que ele pode viver, como ele pode crescer. Apresentar cases de sucesso que estimulem as lutas das pessoas com deficiência. E ampliar a força das pessoas com deficiência na ruptura do capacitismo e das fragilidades dos programas de inclusão. Janine, nós estamos já terminando, mas vou fazer uma pergunta aqui. E sobre crianças, assim? Porque, logicamente, elas não vão para o mercado de trabalho, mas elas precisam, evidentemente, de um apoio de acolhimento. Vocês já chegaram a pensar nisso ou existem outras instituições que podem ajudá-las? As crianças, elas estão lá na base da educação que eu estava falando para você. A gente tinha uma tendência de também ir para a questão do ensino médio, porque é muito próximo da qualificação profissional. Existem instituições que trabalham com Libras e com surdos em outras regiões do Brasil. Eu quero dar um case da Ana, que é um case profissional da Clumier. Os pais descobriram que ela era surda com 1 ano e 8 meses e
eles, por falta de conhecimento, de acesso a esse canal de informação, eles acharam que o silêncio dela era normal, porque todo mundo na família demorou a falar. E acharam que era normal chamar e a Ana não responder. Então, todo esse processo doloroso da educação da criança foi muito sofrido para ela, porque ela não tinha professores adaptados, ela não conseguia se comunicar com os colegas. Sabe quando a pessoa se sente fora de um contexto total? E então ela sentiu muita dúvida. É por isso a dificuldade que eles têm do português. Por isso a dificuldade de completar o ensino fundamental. Primeiro, porque é difícil acompanhar. E segundo, porque, nossa, eu vou ter que estudar uma coisa que eu não entendo até quando da minha vida. Então, ali eles rompem com a barreira da educação. E aí, o que acontece? A família era o suporte dela e conseguiu tentar melhorar esse aspecto. Ana hoje tem 25 anos. Desde pequena, ela sempre foi muito proativa, gostava de aprender, criativa. Mas só que ela não conseguia, por mais que ela tentasse se qualificar, ela não encontrava cursos inclusivos, não conseguia conversar em outra língua, porque as pessoas também não sabem Libras, e ela também não consegue falar em português, porque é uma limitação que ela, como surda, possui. A Ana passou por um processo de atração de talentos da Clumie. A gente mapeou as competências, essas competências de proatividade, organização, criatividade. Desde adolescente, ela queria trabalhar na área de marketing. Ela sempre teve um Instagram bem bonito, ela gostava de trabalhar com artes. E a gente fez um programa de imersão com a Ana em uma empresa. Ela foi treinada na área de administração e marketing. Ana foi promovida, ela foi recebida nessa empresa por uma equipe, ela foi apadrinhada. E ela foi tão bem nesse processo de inclusão e a empresa foi treinada para recebê-la, que hoje em dia ela foi promovida. E o que é importante, não sei se vocês sabem, mas os sinais não são produzidos por nós. Novos termos, quem produz são surdos junto com a equipe. E a Ana participou desse processo para a área de marketing. Então, a gente desenvolveu um glossário de terminologia para que as pessoas conseguissem entender os termos para conversar com ela. E tudo foi bem. E isso promoveu o quê? Uma autonomia. Ela consegue falar, ela consegue ser ouvida, ela consegue se sentir parte de uma equipe. Então, olha só, a pergunta que você me fez. Olha o berço, a falta do berço da educação. Sim. E como que isso impacta a vida da Ana. Aí você pode perguntar, mas e a empresa? A empresa ficou muito mais humana, funcional. As equipes ficaram muito mais integradas. E a autogestão reconheceu a Ana como plano de carreira. O que antigamente, quem sonhava de um surdo ter um plano de carreira com potencial de crescimento? E hoje a Ana, ela tem autonomia financeira, ela tem a sua vida, ela mora sozinha, ela cuida dos pais e trabalha sendo reconhecida por suas competências profissionais. Que legal. Janine, assim, é até emocionante te ver. Parabéns. Que a Clumie realmente possa desenvolver muito mais ainda. Conte com o Vasco Coutinho, conte com a Insight Incubadora. Você é um exemplo para todos nós. É emocionante te ouvir. E, assim, quero agradecer muito a sua presença mesmo. E fala pra gente quais são as redes sociais da Clumie, só para quem está nos ouvindo acessar lá. A gente tem um site www.clumie.com.br e nós temos no Instagram @clumie.cursos. Fiquem à vontade. O LinkedIn a gente está começando a movimentar para que a gente tenha acesso. Ok. Janine, muito obrigado e muito sucesso, viu? Obrigada. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Esse episódio foi produzido pelos alunos de Rádio e TV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos: Gabriel Viana, Gabriel Patrocínio, Haru Esperandil, Joyce Oliveira, Caio França, Sara Silva e Yara Guidini.